Bom dia aí, pessoal. André, canal Visão ou Ilusão. Pensa aí, é visão ou é ilusão? E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente do que o canal é destinado, né, de tratar desse além mundo espiritual. Mas hoje eu quero fazer um vídeo diferente, porque eu recebo algumas mensagens, pessoas pedindo: pô, André, fala aí um pouquinho desse mundo espiritual, que você sempre fala o além e tal, e é muito difícil de entender e essas coisas, né? Então eu resolvi hoje fazer um vídeo mais light, uma coisa mais bem light aí pra gente entender esse mundo espiritual, né? Para ajudar realmente algumas pessoas que têm algumas dúvidas, porque é o seguinte: você sabendo que existe esse lado espiritual e que ele convive com a gente, não tem jeito, você tem que conviver com isso, até porque qualquer religião que você for, seja ela católica, evangélica, espírita, umbanda, hindu, Buda, taoísmo, qualquer religião dessa, fala para você o quê? Que existe uma vida depois da vida, né? Então, quanto a isso, todos concordam. Todo mundo espera um futuro melhor, uma vida melhor, uma vida de felicidade, um céu. Todo mundo concorda com isso, certo? Então, eu vou tratar um pouquinho desse mundo espiritual, sobre esses espíritos, um pouco sobre as pessoas que veem espíritos dentro de casa. Quem não conhece ou não viu, se você não viu, não conhece alguém que, eu já vi aqui, fulano viu um espírito dentro de casa, fulano viu uma sombra, um vulto, né? Então, o que é isso? Como agir numa situação dessa? Como a gente tratar esse problema, né? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: todos nós temos dentro da nossa cabeça, no centro do nosso cérebro, uma glândula que chama-se glândula pineal, né? Não sei se você já ouviu falar na escola e tal. Então, tá aqui, ó, a descrição, o desenhozinho da glândula pineal para você ver, tá vendo aí? Essa é a glândula pineal. Se você reparar bem, no centro do cérebro, no centro dela aqui, e ela é um pouco maior do que um grão de ervilha, vamos dizer assim, um caroço de ervilha, um pouco maior que um caroço de ervilha, né, assim, fisicamente falando. O que as pessoas falam é o seguinte: ela é feita do mesmo material que o nosso olho que está externo aqui, né? A estrutura dela e os materiais que são usados na confecção, no que é da glândula, é o mesmo material que o nosso olho, né? E ela tem basicamente cristais de apatita. O que são cristais de apatita, né, dentro dela? Esses cristais de apatita são como se fossem neurotransmissores que transmitem e recebem sinais. Teu celular tem cristais de apatita na antena, na composição dele, para receber os sinais magnéticos das antenas de celular. E a tua glândula pineal também tem isso. Então ela recebe os sinais eletromagnéticos, as frequências vibracionais de fora. Como que ela age? Os animais também têm essa glândula pineal. Então, por exemplo, andorinha, pombo, tartaruga, esses animais que seguiam para voltarem por exemplo, os pássaros que migram no verão, que seguiam com o quê? Os caras, eles não têm GPS, eles não têm mapa, eles não decoraram o caminho. Como que eles seguiam? Usando a glândula pineal e os cristais de apatita para captar o campo magnético do planeta e seguir nessa direção. Nos seres humanos, o que ela é capaz de fazer? Cientificamente dizendo, ela regula o sono e o sexo, entre outras coisas. Então, assim, pessoas que eu conheço que têm uma glândula pineal desenvolvida, essa experiência é minha, né, tem um pouco menos de sono, dormem menos que o normal e tem uma vida sexual, digamos assim,
mais intensa, ou pelo menos o desejo de ter essa vida mais intensa. Isso, constatação minha, tá ok? Não quer dizer que tem pesquisa nesse ramo, mas eu conheço pessoas que têm a glândula pineal mais intensa e já falamos francamente disso, e realmente é verdade, né? Tem a glândula pineal mais aberta. André Luiz, nas obras dele, fala que a glândula pineal é responsável por receber os campos magnéticos do planeta e transmitir para o interior. Ou seja, pessoas como Chico Xavier tinham uma glândula pineal extremamente aberta. Tem pessoas que são médiums de berço. O que é um médium de berço? É justamente a pessoa que nasce com essa glândula pineal capaz de receber uma frequência mais fácil. Porque essa glândula pineal está colocada justamente no centro do cérebro. Para quê? Para dificultar a sua conexão com o mundo exterior. Não é interessante que você fique conectado com isso. Imagina só, todo mundo conectado com tudo. Então as pessoas que têm a glândula pineal mais desenvolvida, que têm uma abertura fácil, que conseguem utilizar isso, elas chegam a ter clarividência, ouvir coisas, telepatia, ou seja, você pensa numa pessoa, se comunica com ela, ela sabe que você está pensando nela e ela também se comunica com você. Os dois teriam que ter a glândula pineal mais liberta, vamos dizer assim. Mas esse não é o caso, é que vocês entendam. E os hindus dizem que essa glândula pineal é o principal órgão do corpo. Segundo eles, ela estaria ligada ao universo para receber as forças vitais do universo e distribuir aos chakras, aos chakras coronários e outros chakras. E segundo eles, ela é o terceiro olho, que ficaria aqui no meio da testa. Então, se você vê algumas imagens hindus, os caras põem aquele olho no meio da testa, aquilo representa a glândula pineal, representa a espiritualidade e essas coisas. Então, por que eu falei da pineal? Para você entender como se dá esse processo de conexão com o mundo externo, né, com o mundo invisível, vamos dizer assim, para entender o que é isso. Foi necessário fazer essa explicação para que daqui para frente você entenda o que eu vou dizer com relação à conexão com o invisível. Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, quem não tem um parente, um amigo, um vizinho, sempre tem, toda família tem um que tem esse contato, né, que vê espíritos, que tem uma espiritualidade mais aberta, que tem tudo isso. Então, essas pessoas que têm essa espiritualidade mais aberta, que têm esse contato mais fácil, né, com o invisível, às vezes até sofrem com isso, porque não sabem o que está acontecendo. Então, o objetivo desse vídeo é justamente ajudar você que está vendo isso, que você chega, que vê um espírito. Então você chega em casa, vê um vulto, vê um espírito, ou então você está em algum lugar e pensa nisso, o que vão dizer para você? Né? Porra, como disseram para mim, eu tenho a minha pineal aberta também, desde pequeno, e eu via vultos, eu via espíritos, e eu não sabia o que é isso. Criado dentro da Igreja Católica, o que é isso? É o diabo. Vamos falar para você que é o diabo. Gente, não existe diabo. Isso é invenção. Isso é para te botar medo, causar pânico. Não existe diabo, não existe falange de demônios, nada disso. Existem espíritos que se sintonizam mal. Então, quando você desencarna, quando um espírito desencarna, o que vai acontecer? Ele vai sair do corpo. Quem tem uma certa religiosidade, quem espera isso, vai logo se ligar que morreu, que desencarnou, e aí vai esperar o anjo, e aí assim, o espírito vai ser levado. Aquela pessoa que é muito, que está sempre na igreja e tal, ela já vai se entender, e aí o espírito dela vai ser levado para onde tem igreja, para onde tem missa, para onde tem culto, para essas coisas. Ela vai entender porque, bem ou mal, a religião ensinou a ela que quando ela desencarnasse, ela iria para esse lugar. A pessoa que é, vamos dizer assim, espírita, vai para Nosso Lar, Redenção, uma colônia espiritual em que ela se assemelhe com aquilo. Quem morre e acha que não é merecedor, vai para o umbral, vai para uma zona umbralina, vai ser sugado para ali.
Então funciona bem assim mesmo, né? Bem dessa forma. Só que tem alguns que não sabem nem que morreram, não sabem nem que desencarnaram. Ou até sabem, mas preferem ficar por aqui. Eu vou colocar aqui do lado também uma cenazinha aqui do filme do Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier, na verdade, é o nome do filme, em que o rapaz morreu dentro do ônibus, no filme, levou um tiro no assalto, não reparou que tinha morrido e correu para casa da namorada para falar com ela. Chegou lá, ele viu o amigo, a namorada, conversando, chorando, falando, e aí que ele foi saber, através deles, que ele teria desencarnado. Então, vê o filme aí que é bem interessante. Vou deixar aí, não vou contar o filme, para você não é o caso desse vídeo. E aí, então a pessoa desencarnou, ficou nessa vida. Então o cara que bebe, que gosta de beber, de fumar e tal, ele vai sair, vai desencarnar e vai procurar os lugares que ele gostava de beber, ele vai procurar os amigos dele. Mesmo que ele saiba que ele está desencarnado, mas ele está ali porque ele gosta daquele ambiente, daquela energia, e ele não vai enxergar nada em volta, ele vai ficar naquele local ali até uma hora ele enjoar ou alguém alertar ele que ali não é o lugar dele. Mas nisso passam-se anos, dezenas de anos até. Então se você às vezes tem uma casa, comprou uma casa ou até construiu, né, que a sua casa ali, naquele lugar, de repente, tinha alguém que se achava dono daquilo e vai estar ali. E aí o que você faz? Você vai, chama um pastor, um irmão da igreja, uma rezadeira, alguma coisa e tal, para que aquele espírito seja expulso dali, porque aquilo ali é o diabo. Aí o cara vai chegar, sai dessa casa, diabo, Jesus toma posse e some daqui e não sei o que, e te expulsa em nome de Jesus, e joga água benta, e acende vela, e bota fogo, e faz aquela gritaria. Você acha que vai embora? Você vai conseguir arrumar? É mais problema. Você vai conseguir arrumar uma forma de que aquele espírito ali ainda fique com raiva, porque se ele está enraizado ali, ele não vai sair. Não vai ser isso que vai resolver. Ele vai continuar ali e você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Isso é quase que em vão, né? Então, se você tem esse tipo de problema, está assistindo esse vídeo, é porque você também acredita, porque senão você já tinha desligado lá atrás, ó, esse cara tá louco, eu vou rezar para Jesus, ele vai me ajudar e resolver o meu problema, né? Então, se acontecer, como já aconteceu quando eu era criança, eu tinha um tio que tomava umas birita e ficava com o estado alterado e dava passividade para que um parente meu que já havia falecido tomasse posse daquilo ali e desse passividade para que ele entrar. Então meu tio já tinha essa facilidade, a bebida fazia com que ele desse abertura e aí ele entrava e fazia isso. Então assim, quando acontecer isso com você, porque muitas vezes acontece de se manifestar na casa das pessoas, né? E eu, quando via, também ficava assustado, não sabia do que se tratava, eu rezava. Hoje, quando eu vejo, eu tento conversar mentalmente, não precisa falar, tenta conversar mentalmente, porque espírito não fala, não precisa de voz, porque ele está numa dimensão que não usa mais voz. Conversa-se mentalmente, verbaliza-se mentalmente. Então você conversa com o espírito, posso te ajudar, quem é você? E se você não tiver condições disso, né, procura. Eu falo em meus vídeos que toda religião é prisão e tal, mas nesse momento que está passando um negócio desse, que você está passando por uma coisa dessa, isso é uma situação de emergência. Quando você cai na rua, se machuca e tal, o que você vai fazer? Vou procurar a UPA, né? Vou procurar o pronto-socorro, o pronto-atendimento, essas coisas. Então você vai procurar a UPA, né, que seria o quê? Seja o que você acreditar, seja uma casa espírita, kardecista, uma umbanda, um pai de santo que vai te auxiliar nisso. Procura alguém que possa te ajudar a esclarecer esse espírito, que ali não é o lugar mais dele. Faça você o seu tratamento, a sua mudança íntima, porque aí você vai ser luz naquele ambiente,
né? E aí a sua presença já vai repelir qualquer espírito ruim que não queira estar ali. Eles não gostam. Se for um espírito zombeteiro, vou explicar para vocês o que é um espírito zombeteiro. Por exemplo, você tem um parente que desencarnou e foi levado lá para o plano astral, para o plano espiritual, e já está lá sendo tratado, cuidando do restante da vida dele para lá. E um espírito zombeteiro resolve brincar com você. Ele pode estar dentro da sua casa, saber como seu irmão, parente se comportava e se passar por ele. Então, falar até algumas vezes detalhes dele, só que você vai perceber que aquilo não tem uma energia boa. Porque se seu irmão gostava de você, ele não vai lá para te assustar, certo? Então já não é aquilo ali, já não é o mesmo espírito, porque você não está vendo, e o espírito pode se passar, falar alguma coisa, inventar. Então tem espíritos sim, zombeteiros, espíritos que se passam por espírito de criança, se passam por espírito de outras pessoas. Então assim, se você não tem condição de conversar, de esclarecer aquele espírito, busque ajuda. Busque ajuda. Não vai ficar assustado, com medo. Ai, a assombração é fantasma, é isso, é aquilo. Não. É um espírito como você. Nós, eu e você, somos espíritos. Só que estamos aprisionados nessa veste, nesse corpo físico. Simples. Não tem milagre de, eu sou físico, o outro é extrafísico. Não. É simples, é espírito como você. Você é um espírito. Olha para tua mão agora. Olha você para sua mão. Você é essa mão? Não. Você percebe que você tem uma mão. Essa mão é uma ferramenta do seu espírito que o seu espírito está usando nesse mundo que a gente vive. Simples assim. Então, se você tem um problema desse, que o pessoal chama de casa mal assombrada, que você escuta barulho, que você... Não adianta você chegar e chamar o pastor, o padre, a benzedeira, o pai de santo, quem quer que seja, o bispo, o papa, e ir lá rezar a sua casa. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Você tem que ser a mudança. Por quê? Aquele espírito que está ali se sintoniza com você. Se você vive um clima ruim, um clima de briga, um clima pesado, aquele espírito vai se sintonizar e vai ficar ali com você. Pode mandar rezar. Quando o padre vira as costas, você pega, ou o pastor, ou quem quer que seja, virou as costas, volta tudo de novo, volta a briga, volta tudo. Perda de tempo, gente, perda de tempo. Estude, seja você a mudança, seja você a luz no ambiente que você vive. Vai ficar muito mais fácil dessa forma. Beleza, gente? Esse foi o recado de hoje. Um bom dia a todos e até a próxima.